Yep. Intel. Pronto. Vocês tiveram, bom, provavelmente não na faculdade, mas já estudaram por conta algo da Positiva? Tem alguma fundamentação? Eu na faculdade não, né? Eu tenho pouquinha fundamentação porque eu utilizo alguma coisa da psicologia positiva nos casos de depressão, né? Para trabalhar, potencializar o que a pessoa tem. Mas assim, eu tenho só uma visão bem ampla mesmo, nada profundo, não. Tá. Por que eu pergunto exatamente? Deixa eu ver que eu estou me familiarizando com esse. Vocês estão vendo já a tela ou não? Sim. Tá. O chat. Deixa aqui dar uma olhada. Concluir o curso agora em agosto. Tá. E teve, Daniela, a cadeira de positiva? Bom, então eu vou começar do início mesmo. Estão vendo já a tela, né? Boa noite. Sim. Não tive, não. Algum professor comentou uma vez, né, quando ele estava apresentando as várias áreas de atuação, mas a gente não aprofundou. Estou conhecendo agora com vocês. Tá certo, tá ótimo. Eu vou então dar uma pincelada rápida para todo mundo ficar na mesma página. Então, bom, já está gravando, então boa noite de novo a todo mundo. Eu já aproveitei esse slide de psicoterapia positiva, porque já adiantando, uma das abordagens positivas que vai com esse nome, que é de coautoria do próprio Seligman, que é um dos cofundadores do movimento positivo, né? A gente fala assim porque também na educação, a ênfase talvez é até maior que na clínica, e o trabalho com as forças, o pessoal também já disse que usa das intervenções, né? Especialmente com depressão, de fato, essa psicoterapia positiva foi validada especialmente com adultos, né, lá nos Estados Unidos, com depressão grave e média, e então, né, a eficácia já está bem consolidada e está crescendo cada vez mais. Uma perguntinha que eu gosto de fazer sempre no começo, né? O que é essa ciência da psicologia positiva? Que é guiado por essas perguntas, basicamente. O que é mais importante? O que faz a vida valer a pena? E, pessoal, pode ficar bem à vontade, né? Tá? Quando quiser perguntar, no meio do que eu estiver falando, por favor, a ideia é que seja mesmo bem interativo, seja um grupo mesmo, quem quiser compartilhar também experiências, tô ouvindo. E uma pergunta, quem conseguir ou quiser responder, o que a gente costuma desejar para alguém que está de aniversário? Eu adoro essa pergunta. Oi? É para responder? É para responder? Isso. O que vocês costumam desejar para alguém? Felicidade, saúde. Exato, né? Somente felicidade. Então, eu uso para trazer para o concreto mesmo, né? Qual é o objeto de estudo dessa ciência? É a felicidade, é a saúde, é o bem-estar, é a serenidade, isso. Só para a gente ir contextualizando mesmo. Aqui também o próprio Maslow, né, que é conhecido pelo nosso meio pela pirâmide das necessidades dele, ele lá em 1954 já falava que ele já era um visionário, né? Ele já tinha estudos sobre pessoas desenvolvidas, né, as que realizaram mais na vida, e ele já envisionava que no futuro haveria essa integração de não só curar os transtornos mentais, como também, né, focar no que é bom, né, não só nos sujeitos que têm patologia, né, ou algum distúrbio. E, gente, das influências que a positiva tem, é claro que remonta desde a filosofia, né, como toda ciência tem uma filosofia subjacente. Sobre esse tema felicidade, vamos colocar assim, Aristóteles já falava, né, toda a história da filosofia
que é uma tentativa, por meio da especulação, do que é mais valioso na vida, qual é o bem supremo. O próprio Aristóteles dava o nome de eudaimonia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que não se tratava necessariamente de estados prazerosos ou de emoções positivas, mas de uma harmonia na vida, tá? E para ele, a gente atingir esse estado de realização e harmonia partia do desenvolvimento da perfeição moral. E claro, que para exercer a moral, ele já, há 4 séculos antes de Cristo, já dizia que isso está muito associado ao aprimorar o nosso caráter, né? Esse termo até depois na psicologia ficou meio em desuso, porque se preferiu, se estabeleceu de que ela tinha um cunho de valoração, né? De que dizer que uma pessoa tem caráter ou não é a gente julgá-la, o que seria talvez contraproducente num setting clínico e tal. Mas hoje em dia, né, a gente está vendo hoje que não é bem mais assim. Pessoal, só vou pedir que a gente não estiver falando, deixar o microfone desligado, por favor. Mas quem quiser falar, eu acho que é a Sol. Quem quiser, só liga e tá à vontade. E para ele, nesse aprimoramento do nosso caráter, é que a gente atingir as virtudes, que por sua vez são elas que vão levar a esse estadio da daimonia, segundo ele. E que as virtudes são desenvolvíveis por meio do esforço e da escolha voluntária. Então, já era um protótipo, né, de uma psicologia aplicada desde da nossa antiguidade, né, ocidental aqui. Aqui, ó, acho que a própria Sol falou, né, que tem influência rogeriana na clínica e, de fato, pelo menos alguns pressupostos da psicologia existencial e humanista é bem marcante nas psicologias positivas, né, principalmente por esses 3 expoentes aqui, o Carl Rogers, Abraham Maslow e o Viktor Frankl. Eu botei aqui alguns temas, né, que são, de novo, o escopo de toda a ciência positiva, né, o buscar ser a gente mesmo, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje de caráter, ser uma pessoa totalmente funcional, a descoberta de nossos potenciais, a natureza humana como intrinsecamente boa, que tem um significado por si só, né, não é relativizado, e também o foco no bem-estar mental em vez da patologia. Então, isso já vem de longe, porém, o movimento positivo, nos anos 2000, né, por volta ali da virada do milênio, é que buscou investir mesmo em tornar como sistematizado, né, essa busca por esses conceitos antagônicos à patologia e aos déficits. Né, aqui eu trouxe de novo a fotinho dos 3 camaradas, e que a gente também se pauta muito nisso, né? Enquanto as psicoterapias tradicionais ainda focam muito no presente e no passado, a gente tem mais essa visão de ser puxado, entre aspas, pelo futuro, e que, portanto, a gente pressupõe que o ser humano é inerentemente autorresponsável, né? A natureza humana é a liberdade, é o poder deliberar sobre a própria vida. Aqui só para mostrar de que já é anterior a todo esse movimento do Seligman, né? Já tinham alguns estudos esparçados sobre o que faz uma boa vida, quais são os traços das pessoas felizes, né? Por exemplo, o Fordyce e o Myers, eles já vinham esboçando alguma tentativa de sistematização desses conhecimentos. E, de novo, para botar todo mundo na mesma página, o que vocês entendem por felicidade? O que é felicidade para vocês? Só para a gente interagir um pouquinho, não ficar só reclamando. Ou algum desses construtos. Alguém arrisca? Alguém sabe me dizer o que é? Felicidade é se sentir bem, conseguir resolver os problemas, Boa. estar estruturado, né? Boa. Não se deixar abater, ter resiliência para poder resolver os problemas,
Legal. Então, Eu acho que isso é se sentir bem, né? Que é também, daí que vem também. a saúde mental, né? Boa. Perfeito. Aí que eu queria chegar, porque esses conceitos se misturam um pouco, né? A gente não sabe bem operacionalizar, a gente chama, porque o que tu descreveu são traços de pessoas com saúde mental. A gente vai ver aqui agora. Ó, felicidade, estudos a partir de 1990 já tinham sobre, só que não é um conceito, como eu falei, é um termo vago, né? Não tem como definir ele cientificamente para poder fazer experimentos. O próprio Seligman usa a analogia do clima. O clima também é como a felicidade, é um construto. Como o nome diz, ele é construído de algumas variáveis. O clima, por si só, não tem como a gente medir ele objetivamente, mas as suas variáveis, sim, que são a velocidade do vento, a umidade do ar, a temperatura ambiente e tudo mais. A felicidade é a mesma coisa. O Seligman, a gente vai ver mais para frente, ele conseguiu operacionalizar essas variáveis que levam à felicidade, né, de uma maneira que fosse empiricamente testável e que, claro, ela não é só ela o suficiente para a gente ter uma boa vida. Tu mesmo citou agora a capacidade de lidar com os problemas que são inerentes da vida e tudo mais, mas todo mundo sabe dizer ou olhar, identificar uma pessoa que está feliz, né? Que é, claro, uma experiência universal, né? É uma mistura de diversas coisas. Eu coloquei aqui, é um sentimento agradável e desejável, né? Porque a gente gosta dele, e uma combinação de contentamento, vitalidade e plenitude, quando a gente, né, identifica uma pessoa que está feliz. Agora, saúde mental é outra coisa, né? A própria OMS diz que é um estado de bem-estar biopsicossocial e espiritual agora, que a gente vai ver que não necessariamente tem a ver com metafísica ou algo de crença religiosa, mas tem a ver com sentido de vida propriamente, né? Ou se sentir parte de algo maior que a si mesmo. E aí sim, a saúde mental tem a ver com a personalidade integrada, a percepção, a avaliação de si e da realidade, né, precisa, né, sem distorções, a capacidade de adaptação, isso é muito em voga, principalmente nas TCCs de terceira onda, essa adaptabilidade, né, se pautar na ciência da evolução, lidar com as demandas da vida, e enfim. E o próprio bem-estar também ele é conceitualizado de duas maneiras. Tem a perspectiva hedônica, né, que é o quanto a gente se sente bem, que é a soma da nossa avaliação subjetiva de satisfação com a vida e a balança do quanto afeto positivo a gente tem e quanto negativo a gente tem. Tá? Então, é a perspectiva mais subjetiva do quanto a gente se sente bem. O bem-estar subjetivo, hedônico. E tem o bem-estar psicológico, que tem a ver com funcionamento individual e social. Tem a ver também com a identificação e realização dos nossos potenciais internos. A pesquisadora que conseguiu compilar tudo isso foi a Carol Reeves, a gente vai ver logo em seguida, que ela se pautou no Maslow, no Rogers, no Jung, no Alport, que foi um teórico de personalidade também. Então, são essas 6 variáveis que fazem o bem-estar psicológico, que a gente chama, que tem a ver com o funcionamento e a realização pessoal, que se transpassa por essas variáveis: a autoaceitação, ter relacionamentos construtivos íntimos, o senso de autonomia e de competência que a gente tem, o domínio pessoal e social, ter ou não um propósito para a vida, um sentido, e o senso ou a percepção de que a gente está em evolução na nossa vida. Bom, aqui, eu não sei se... Bom, acabei de passar um pouquinho, porque até pouco tempo atrás se presumia que saúde mental estava no mesmo espectro, né, na mesma linha. Ou a pessoa estava com um transtorno mental, ou ela tinha saúde mental. Mas hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Eles são pouco correlacionados entre si. O que isso quer dizer? Eu Como li. Oi? Oh, perdão. Jaqueline? Perdão.
eu pensei alto aqui. Pode falar? Não, estou acompanhando, perdão, vamos seguir. Tá bom. Então, como o próprio... Eu estou tentando ser mais sumário aqui, mas até durante a pandemia, um psicólogo na New York Times ele publicou um artigo sobre esse termo, languishing, que muitas pessoas estavam nesse estado aqui, ó, no canto inferior direito do gráfico, que é, elas estão com baixa doença mental, mas também com baixa saúde mental. E como, né, o próprio gráfico sugere, é possível a gente ter os dois, porque, de novo, a gente vai ver para frente que até a nível neurológico, são diferentes partes do cérebro que estão associados à saúde mental, né, a bem-estar psicológico e a doença mental. O que, né, por consequência, faz a gente chegar na conclusão de que as intervenções para os dois lados são diferentes, né? A psicologia tradicional, até hoje, né, muito boa para o lado da doença mental, e a positiva no desenvolvimento, né, no fomento da saúde mental e do bem-estar. Porque, como eu botei até aqui a citação, a referência, não botei, senão ia ficar muito grande, dá para ver pela data aqui, no 2018, 2020, então é muito recente esse novo modelo, esse modelo completo de saúde mental que sugere que é possível a pessoa ter um transtorno, uma doença mental, né? Ou seja, que é intratável, é só remediável, né? Só moderada durante a vida da pessoa, mas é possível e muito desejável a gente focar em intervenções para melhorar, ainda que seja um pouco, né? Da qualidade de vida da pessoa. Então, eu achei muito interessante, revolucionário até isso, por isso que eu adoro trazer, porque também é pouco falado. Alguém já tinha visto isso? Não, eu também não. Aliás, boa noite para quem não dei, acho que Laura, né? Dai também não. Eu não lembro mais, com nomes eu sou meio ruim, desculpa. Ei, Igor, boa noite. Boa noite. Aqui, de novo, só o que eu acabei de falar, né? De novo, ali a citação muito recente de que, justamente por esse fato, a gente tem que investir nos dois tipos de intervenções, na psicologia tradicional e intervenções baseadas em psicologia positiva. Que uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode muito bem ter saúde mental e transtorno mental ao mesmo tempo. Aqui só a título de curiosidade mesmo, de que, como eu já falei, os processos neurológicos, inclusive, para os afetos negativos e positivos, são subsistemas diferentes e desempenham funções evolutivas diferentes. Aí que está também um estigma aqui, aquela positiva, que é só, né, good vibes e tal. Não. Olha só, foram descobertos pelo menos 7 subsistemas afetivos. A gente está falando de neurociência afetiva, não puramente cognitiva, né? A gente chama de psicologia cabeção, né? Que usa só a razão. Mas olha só, isso a gente compartilha com todos os mamíferos. Então, isso tem milhões de anos de evolução. Mas notem que aqui são os 4 sistemas, entre aspas, positivos, né? Que fazem a gente se sentir bem, né? Que a gente chama de motivação por aproximação. A gente busca o vínculo social com o filho ou com a mãe, ou por recompensas, ou por engajamento social, porque a gente quer sentir aquele bem-estar, aquele prazer, aquela emoção positiva. Então, quando a gente chama de motivação por aproximação, a gente quer se aproximar daquele objetivo. Enquanto tem só 3 sistemas de motivação por evitação, que a gente chama, que é o medo, né, o sistema da ansiedade, que ajuda a gente a nos proteger dos problemas. Grief, que é da angústia de separação, né, que é o que leva as pessoas à depressão muito. E o sistema da raiva, enfim, eu só trouxe a título de demonstração de que até a nível biológico são partes diferentes do mesmo organismo. Então, a gente precisa de intervenções diferentes para todas essas consequências da nossa vida, né? E, de novo, o que eu vou trazer aqui, para tirar esse estigma da positiva de que é só
good vibes, mas a gente parte de que todas as emoções, até partindo da psicologia evolucionista, têm uma função. Por isso que a natureza selecionou que a gente até hoje tivesse ansiedade, raiva, tristeza. É claro que até certo ponto, depois vira patológico e disfuncional. Mas aqui alguns dados de que, apesar de ser menos numerosas, como a gente viu, tem menos sistemas, elas são mais correlacionadas entre si, ou seja, quando a gente tem uma, a gente tende até a outra, e elas têm... Por que que elas ainda são muito persistentes na nossa vida? Porque elas têm, biologicamente, relações diretas com ações que visam a nossa sobrevivência. Uma brincadeira que o próprio Seligman faz, acho que foi ele, de que para a gente sequer pensar em focar no que é positivo, a gente tem que primeiro estar vivo, né? Então, as emoções negativas nos ajudam a nos proteger de perigos, hoje em dia, cada vez mais, né, abstratos, sociais, não mais físicos, né, de predadores, mas ainda assim, elas nos ajudam, né, a nos adaptar a situações do dia a dia. E é claro que eu gosto de usar a frase, né? A gente só sabe, até a letra de música, a gente só sabe o que é bom quando conhece o ruim. Existe um termo que é o treadmill da felicidade, onde, apesar das pessoas, por exemplo, melhorarem economicamente de vida, o que se supunha que a felicidade delas ia continuar, na verdade, elas têm um certo nível que é meio determinado biologicamente para se sentirem felizes. E pensa comigo, se a gente tivesse todo dia, vamos lá, comendo a comida, nossa comida preferida, ou tendo o encontro com as pessoas que a gente ama e preza, vai passar um certo momento que a gente vai se habituar a isso, né? E aqueles mesmos estímulos não vão mais evocar a mesma sensação de bem-estar na gente. Então, eu gosto de trazer que a gente só sabe o que é bom, também porque a gente tem que conhecer o ruim. E, claro, as emoções negativas, como as psicoterapias mais recentes trazem, são importantíssimas para a nossa autocompreensão, né? Para a gente entender nossa dinâmica, mecanismo interno e a própria regulação nossa, né? Se a gente simplesmente negar o que está ruim ou o que está errado, vamos colocar assim, a gente vai estar mais vulnerável às coisas do dia a dia. Aqui são nos estudos, né, esse é de 2005, pelo menos foram identificadas 10 emoções positivas, né, universalmente apreciadas, identificadas mesmo, né, na humanidade. E aqui os benefícios. Quem nunca passou por uma experiência dessa num trabalho que seja, de estar, talvez por um outro motivo, porque treinou antes, então tá com endorfina no corpo, mas exatamente porque, seja qual for o motivo, a gente está sob, vamos colocar, os efeitos de alguma emoção positiva, a gente está mais flexível, a gente está mais motivado a fazer o que tem que ser feito, a gente, como os estudos sugerem, a gente está mais criativo, tem uma tomada de perspectiva melhor. Então, nessa teoria do construir e ampliar, como o nome sugere, quando a gente está sentindo emoção positiva, seja o motivo que for, a gente expande os nossos recursos cognitivos e comportamentais e, com isso, constrói cada vez mais desses recursos, né, psicológicos e emocionais e até sociais, né, porque nosso ciclo a gente acaba atraindo outras pessoas, e isso faz com que seja uma espiral crescente, né? Um ciclo virtuoso, a gente chama, e não vicioso, por onde uma emoção positiva leva a melhora no nosso, uma expansão na nossa qualidade momentânea, competência momentânea, que a longo prazo vai construir cada vez mais recursos, que por sua vez vai nos proporcionar mais e mais emoções positivas. Alguém já tinha visto sobre a teoria das emoções positivas? Sibeli, talvez, né? Então tá. Aqui é só uma imagem mesmo de que, para demonstrar mesmo, fica mais fácil da gente até memorizar depois. Aqui é a teoria dela, o livro. Bom, gente, aqui eu boto até um monte de citação, mas de que, só para deixar claro,
de que como o bem-estar, todo mundo quer se sentir bem, né? Então é um fim em si mesmo, considerando que a natureza das emoções positivas e do bem-estar, como a gente viu até agora, e que mesmo depois do tratamento com as psicoterapias tradicionais, né, que visam aliviar sintomas, vamos dizer assim, os níveis de bem-estar nessa população continuam baixos, certo? Por quê? Porque as intervenções são diferentes para diminuir um e aumentar o outro. E, de novo, tá? Por isso que eu botei um monte de citação aqui. O foco explícito na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no bem-estar, na saúde psicológica, melhora drasticamente até o risco de sofrer de doenças cardíacas, tá? Melhora a chance de recuperação e recorrência das doenças mentais, que supostamente foram a causa, né? A queixa principal da busca de psicólogo. E melhora também a resiliência, a prevenção de possíveis recaídas e novos, né, transtornos mentais. Aí aqui eu só finalizo de que eu concluo pela necessidade de uma complementação, não uma substituição de tudo que existe, por essas intervenções de psicologia positiva. E aqui são duas imagens de que já existe um movimento internacional que visa, né, por essa integração de diferentes escolas, diferentes abordagens. Esse aqui é um filósofo que leu tudo que tinha para ler sobre psicologia e inventou essa psicologia integral. É um esboço, mas é interessante. Aqui é um pouco de cientificez, mas mostra, por essas duas meta-análises, é interessante de que as intervenções puramente focadas em atividades, né, de psicologia positiva, elas são tão boas quanto qualquer outra abordagem. Aqui eu trago também, né, as diferentes linhas, a dialética transacional, baseada em mindfulness, a comportamental mesmo, a Gestalt, e que os efeitos dela, o que é esse tamanho do efeito, né? É o quanto das duas populações, a placebo e da intervenção em psicologia positiva, é a diferença da média dessas duas populações. E o tamanho do efeito, da magnitude, é médio, né? Por volta de 0,3 a 0,5. Então, resumindo, elas se prestam ao que elas supõem, né, como a literatura indica, elas são eficientes em aumentar o bem-estar, diminuir os sintomas psicopatológicos. Pessoal, vocês já viram, fora a Sibéria, que eu sei que sim, sobre a teoria do bem-estar, do próprio Seligman? Alguém já? Eu já. Quem? Jaqueline? Jaqueline. Bom, vamos dar só uma passada rápida. Mas para ele, como voltando no tema do clima, né? O clima é analogamente à felicidade. Ele viu que não tem como mensurar diretamente, mas as suas variáveis que já tinham estudos que validavam, né? Já tinham instrumentos até para mensurar, que são as emoções positivas, o engajamento, que tem tudo a ver com as forças de caráter, como a gente vai ver agora, os relacionamentos, inclusive o estudo mais longitudinal de Harvard, ou seja, que mais levou tempo, foram 75 anos acompanhando as pessoas, se concluiu, né, avaliando marcadores somáticos, né, de saúde física mesmo e mental, se concluiu que o que todas as variáveis em comum tinham é que as pessoas mais longevas e saudáveis eram as que ainda mantinham relacionamentos íntimos e próximos, construtivos. O M está para significado, né, sentido de vida. O A para competência, que na faculdade a gente vê, né, sobre a autoeficácia e tudo mais, competência e conquistas de objetivos. E numa última atualização da teoria tem o V de vitalidade, que é, grosso modo, hábitos saudáveis, né? Dormir bem, comer bem e fazer exercício físico, né? Que também as evidências estão se empilhando aos montes de que talvez o melhor antidepressivo endógeno, né, natural, é
atividade física, seja aeróbico, seja de força mesmo. E tem aqui um modelo de mudança sinérgica de que, resumindo, o que ele diz é que quando a gente foca em pontos chaves, né, em variáveis importantes da mudança, ocorre meio que um efeito bola de neve, efeito borboleta, de que a mudança positiva em uma das variáveis acaba levando a mudanças positivas em outras, e é isso também que a minha atuação na clínica sugere, de que quando a pessoa se sente mais com mais sentido ou com conquistas, ela tende a estar mais energizada, vamos dizer assim, e mais propensa a desenvolver as outras variáveis que, de novo, né, PERMA é um acrônimo que na teoria do bem-estar, então para ele não, a gente não usa o termo felicidade, que é vago cientificamente, não tem como mensurar a felicidade, mas sim satisfação com a vida, afetos positivos, isso tudo tem. E também tem já instrumentos para mensurar tudo isso aí, né? E na soma de tudo isso é o que a gente chama de nível de felicidade da pessoa. E tem, inclusive, uma escala, trazendo um pouquinho da pós já agora, que bem curtinha, eu posso compartilhar com vocês depois, se vocês acharem que é o caso, que de 21 itens, que avalia todos esses 6 itens para ver o quanto, né, na teoria do bem-estar, o quanto a pessoa tá bem ou não tão bem, né? E, bom, depois vocês dizem se quer. Eu acho que já estou me alongando muito aqui. Isso vale para quem já está atuando na clínica com as intervenções do livro, que a gente vai ver daqui para frente, né, no grupo de estudos, que é intervenções em força de caráter, que as intervenções, né, as evidências já mostram, de novo, aqui várias citações, de que depende, não é só pegar o que está no livro e colocar, né? Isso é meio auto-evidente, meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, depende muito, né, a eficácia vai estar intimamente relacionada ao tipo de personalidade da pessoa, a preferência que ela tem ou não de fazer aquilo, né? Vai interferir no nível de motivação que ela está de fazer aquilo ou não, mas também algo que o Seligman costuma falar em tom de brincadeira também, é que é isso também que ele atribui os efeitos duradouros das intervenções em positiva. Primeiro, que a pessoa vê quase que imediatamente os benefícios. E segundo, que a atividade é recompensadora por si mesma. Então, a pessoa não fez só ali no setting experimental da pesquisa, porque ela vai estar internamente compelida a fazer aquilo de novo, né? Porque é evidente que aquilo vai fazer bem para ela, então ela continua fazendo, né? Essa é a explicação básica para ele. Eu achei genial. Gente, agora o que interessa. Esse livro que a gente vai ver daqui para frente. E eu botei aqui algumas definições que os principais autores colocaram, né? O que são forças de caráter? São processos psicológicos que definem e são o caminho para as virtudes. São aspectos da personalidade que são moralmente valorizados e a base para o desenvolvimento e prosperidade. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, bom, pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida ou colocação, compartilhar alguma coisa? Tentei ser o mais rápido possível. Para mim, para mim, Jaqueline, tá ok. Tô seguindo aqui. Tá. Igor, você vai disponibilizar esse material para a gente? Posso, tranquilo. Então Quanto tá, mais porque gente... Porque daí dá para ler com mais melhor. calma, pegar as referências, dar uma olhadinha. Eu te agradeço. As referências eu acabei não colocando, porque eram muitas, e assim, no ato de fazer a apresentação, eu acabei sendo meio displicente com as referências, né? Já que não é um trabalho acadêmico. Mas, de novo, daqui para frente, tudo que eu for falar, em alguma medida está nesse livro, que eu não consegui baixar. Eu tenho ele em inglês, quem lê em inglês. Ou se não, ele não está tão caro assim não na Amazon. Mas a gente vai vendo aqui. Mas sim, o slide
Imagina, com certeza, eu posso compartilhar. E outros livros também de positiva que eu tiver, se vocês quiserem. Tá, joia. Obrigada. Imagina. Só mandei o link para quem pediu aqui. Tá. Agora vamos para o que interessa. Gente, essa é a foto eu já chamo de Bíblia, né, da positiva, porque já fazendo uma analogia com o DSM, né? Na positiva, que é todo um movimento, né, não se tinha, né, uma nomenclatura, não tinha uma taxonomia. Não é de fato uma taxonomia, porque elas precisam de toda uma teoria subjacente que explique a ligação entre os fenômenos e tal. E não é essa a proposta. A gente vai ver agora que, enfim, não se tinha uma língua comum que os pesquisadores, né, pudessem identificar prontamente as qualidades humanas, né? Essa é a proposta principal. O nome do livro, como o nome diz, Forças de Caráter e Virtudes. Handbook é manual e classificação. Então, é uma grande classificação das qualidades humanas, né, se fosse colocar numa frase só. E, bom, de novo, né, só para a gente contextualizar de novo o que é ou o que não é esse DSM positivo. Partiu do Seligman, né, o próprio cofundador da Positiva, junto com um trabalho obelístico do Peterson, e mais 55 cientistas de renome na época, né, de novo, já vinha sendo estudada a Positiva há alguns anos, poucos. Foi feita uma análise histórica, né, que remonta a mais de 2.600 anos atrás, tentando revisar o que alguém já tinha escrito de bom sobre o ser humano. Tá? Grosso modo é isso. Eles adotaram uma postura dual para essa tarefa gigantesca. Uma revisão, né, bibliográfica, de novo, extensa, que era, né, toda uma equipe gigantesca. O DSM também era uma equipe gigantesca. E, como toda boa ciência, parte de um questionamento fundamental, né? Uma pergunta que vai nortear o processo, que se esses catálogos que eles fossem achar teriam algo de comum, ou se seria transcultural, né? Se pelo menos a maioria das culturas mais bem-sucedidas, vamos colocar assim, que se a gente observar uma perspectiva histórica, as culturas melhor sucedidas foram as que tiveram instituições e valores e qualidades que foram, né, fomentadas e nutridas, e que, por consequência, fez com que elas chegassem até hoje, né, com a força que tem. Então, essas foram as perguntas básicas que nortearam a pesquisa dessa classificação de qualidades humanas. Foi visto, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe depois, mas desde tratados sobre ética e moral, né, como a gente viu desde Aristóteles e tudo mais, até São Tomás de Aquino, sistemas filosóficos diversos e até as principais tradições religiosas. E eles chegaram, né, nessa conclusão de que todas elas, transculturalmente e ao longo da história humana, nutriam ou concordavam nessas 6 virtudes. A gente vai ver mais para frente o que elas são ou deixam de ser. Bom, como toda ciência, né, a gente precisa de critérios muito bem estabelecidos, de objetivos, para a gente conseguir fazer ciência. Então, para identificar esses traços positivos que tivessem né, que levassem a as virtudes, que são algo abstrato, né? São características humanas inerentemente humanas, que nos ajudaram ao longo da sobrevivência, né? Se fosse para conceitualizar o que é virtude. Mas a ideia geral é que ela ia atrás de traços. Quais são os traços humanos que levam a humanidade a exercer essas virtudes? Então, aqui eu trouxe alguns nomes dessas catalogações que eles se pautaram.
Algumas a gente já viu na faculdade, né? Erik Erikson, com as fases do desenvolvimento psicossocial. O Thorndike, a gente vê lá na primeira fase, que ele foi um dos pais da psicologia mais experimental mesmo, né? Junto com Wundt e um dos precursores do behaviorismo. Maslow, que a gente já viu. Já Roda, que foi uma das pioneiras sobre, lá atrás, nos anos 60, sobre saúde mental. A Carol Reef, sobre o bem-estar psicológico, que a gente já viu também hoje. O Norman, sobre os Big Five traços de personalidade, a gente já viu um pouquinho depois. O A. Lawrence Kober, sobre estágios morais. Então, esse Villain, inclusive, é psicanalista. Ele já tinha uma visão mais de desenvolvimento humano, de que alguns mecanismos de defesa são mais maduros do que outros, né? Alguns são mais sublimação e tal. Não sou afim à psicanálise, mas essa é a ideia de que mesmo era a ideia de alguns psicanalistas já que existiam traços positivos nos mecanismos de defesa que são inerentemente negativos. Gardner e as inteligências múltiplas, a gente vai ver um pouquinho também. E, claro, muito sobre psicologia evolutiva e do desenvolvimento. O nome, como eu já falei, né, ficou Força de Caráter e Virtudes, um manual em classificação, e é uma espécie de DSM da sanidade e saúde mental, nas palavras do próprio Seligman Peterson, né, de uma maneira humorada de se referir a essa Bíblia. Gente, os 10 critérios, eu vou passar depois o material para vocês, vou dar só uma acelerada agora, porque senão pode ficar um pouco maçante, mas foram estabelecidos 10 critérios para identificar as forças que depois chegaram nas 24. Tá? Esses são 10. Os principais aqui, o uso desse traço deveria contribuir para algum bem-estar, como a gente já viu, o hedônico ou o eudaimônico, e ter consequências desejáveis para si e para os outros. É valorizada moralmente por si mesma, né? Não pelos resultados, consequências positivas, apesar de que elas têm resultados positivos, né? Que é o primeiro critério. Esse critério é um pouco... Eles já estão debatendo hoje em dia. Se, por exemplo, a pessoa que manifesta gratidão, se causa ou não inveja na outra, ou a outra pessoa se sente menosprezada por isso. Foi um dos critérios que eles usaram para incluir, mas é discutível, e ciência é isso, né? Se uma teoria ela é falseável ou não, que seja. E a ciência avança. Essa é interessante, é a inexistência de um oposto positivo. Esses 3 exemplos. Generosidade é uma das forças de caráter. É impossível a gente pensar no oposto de generosidade de uma maneira boa, positiva, o mesmo para humildade, bravura, inteligência social, né? Importantíssimo. Talvez o mais importante é esse, que é o que a gente vai tocar mais para frente, que é que tem que ter a característica de um traço de personalidade. O que é isso? Se fosse colocar em uma frase, é o padrão que a pessoa tem de cognição, afeto e comportamento, que é mais ou menos estável ao longo do tempo e espaço, né? Porque todo mundo sabe, se a personalidade não fosse o suficientemente consistente, primeiro que não existiria esse conceito, e segundo que talvez nem existiria a psicoterapia, né? Porque seria tão fácil a gente mudar. Eu vejo como o critério mais importante. E o restante foi o que eles usaram para chegar nas 24 forças. E, de novo, tá? As virtudes estão lá em cima, né? Olha lá, são as 6. Depois eles agruparam mais 3, mas estão lá, são abstratas, são 6 virtudes. E uma maneira de conceitualizar é que as 24 forças de caráter são traços de personalidade que são como que caminhos para a gente exercer a virtude e que tem consequências benéficas e positivas a nível individual e social. Eu trouxe aqui algum exemplo de que, no contexto de trabalho, uma mesma pessoa pode expressar a inteligência social, que é uma força, de maneira diferente, dependendo da situação no próprio setting de trabalho, né? Seja com o cliente, seja se ela está estressada com algum projeto, seja com o chefe. Então, as forças de caráter seriam esse caminho, essa rota entre
o contexto entre a situação e a manifestação das virtudes. Até aí, ok? Boa noite, Bianca, Gabi, que chegaram agora. Ok? Acho que sim. Aqui é meio que a tabela periódica, né, das forças. Ali são as 6 virtudes listadas lá em cima. E sob elas, encaixadas ali, as forças foram encontradas a partir daqueles 10 critérios. Aqui, de novo, pessoal, eu acho que nem foi traduzido ainda, tá, essa Bíblia. Mas tem em inglês, se quem quiser. E aqui eu trouxe, para verem mesmo o trabalho, eu usei o termo obelístico, né, mas gigantesco que foi feito, que é de fato um DSM da sanidade, da saúde. Aqui, ó, tem sessões, para cada virtude tem uma sessão, e dentro das sessões tem capítulos. Eu trouxe aqui o exemplo da Open Mindedness, em português é perspectiva. E dentro de cada capítulo, ele começa assim, ó, com essa tabelinha, dentro da virtude sabedoria, aqui, ó, à esquerda, tá trocando aí para vocês, né? Tem essas 5 forças. Então, a sessão começa assim, mostrando o quanto que essa força, quais dos 10 critérios ela satisfaz, ou satisfaz em parte, que é aquele tiozinho do lado do X, e tem todas esses subtítulos dentro de cada força. Então, pensa o trabalho que foi para fazer isso. Começa com uma historinha, né, um textinho, trazendo o concreto mesmo, algum caso, uma anedota com alguma pessoa, algum escritor, filósofo, romancista. Eu coloquei mais isso aqui para fomentar a curiosidade de vocês, para lerem por conta, que eu também não quero tomar muito tempo na noite de vocês, mas toda força tem todos esses subtítulos. O que já se sabe de tradições teóricas sobre, por exemplo, né, nesse caso, a mente aberta? Quais são as ferramentas de mensuração que já existem? Isso, o ano é 2004, tá? Já teve alguma atualização. Correlatos do uso e consequências do uso dessa força. Qual é o desenvolvimento ao longo da vida? Fatores de habilitadores e inibidores. Acho que a tradução é essa mesmo. Mas, enfim, eu trouxe mais a título de curiosidade, que é muito semelhante ao DSM e os seus... e como ele é disposto, né? Aspecto de gênero, transnacional, etc. E agora, que é o primeiro capítulo desse livro, os 7 conceitos fundamentais da ciência do caráter, que, de novo, é o contexto geral para no próximo encontro a gente aí sim começar a ver o que é uma assinatura de força, ou força de assinatura, e, de fato, as intervenções. Eu sei que tem gente que já aplica, mas, de novo, a proposta hoje aqui era mesmo a gente consolidar o que é o que não é. Alguém já tinha ouvido sequer falar ali do manual das forças? Já deu uma paginada nele? Eu fui meio que forçado porque eu fiz o TCC e a clínica na época da faculdade sobre a positiva, né? Então, vou ver o que é isso aí. Alguém já tinha visto? Não. Tá, vamos começar. Primeiro, a gente já meio que falou sobre isso. A ideia, uma das principais, é que seja uma linguagem comum entre os pesquisadores, entre os psicoterapeutas. Daí eu coloquei aqui, ter uma linguagem que é compreendida por todo mundo é talvez realmente o primeiro passo para uma comunicação, né, mais eficiente, mais clara, seja o sujeito um psicoterapeuta, um gerente, porque, de novo, a Positiva tem muito também estudo e material sobre intervenção em organizações. Quem quiser, eu posso também compartilhar o que eu tenho. Seja um pai, seja um professor, como eu falei também, meu próprio TCC foi sobre educação positiva,
que é talvez o investimento maior deles, de ensinar crianças essas capacidades e habilidades mesmo, que toda a ciência positiva já conseguiu desvendar das intervenções em inteligência emocional, resiliência, e etc. Esse é o primeiro ponto, primeiro pilar de uma intervenção baseada em força de caráter. O segundo, como eu já tinha mencionado meio de relance, mas tem a ver com que ele tem a qualidade de um traço, né, de personalidade. Então, ele é dimensional na medida em que uma mesma força ela é expressa em um espectro. Né? Aqui eu trouxe na imagem o Big Five, onde a pessoa em extroversão, por exemplo, ela está dentro de uma régua, né? Grosso modo, ou ela não é ou introvertida ou extrovertida, ela está em algum lugar, em algum grau dentro dessa régua, dentro desse espectro, desse traço de personalidade. Também tem o conceito de multidimensionalidade, que é só o fato de que, por exemplo, a força de generosidade que eu trouxe aqui, ela é composta de outras variáveis, compaixão, afabilidade, altruísmo, gentileza e tal. Aqui o exemplo sobre a dimensionalidade, que a força de amar ou ser amado, que é uma delas, vai ser expressa em diferentes graus, ou com o nosso parceiro, né, de relacionamento amoroso, ou com um colega, aquele colega que a gente não gosta do trabalho. Né? O mesmo traço de personalidade, que talvez seja um dos nossos principais, vai ser expresso em graus diferentes, dependendo da pessoa, do setting que a gente tiver. E, claro, vai depender do contexto, né? Das circunstâncias onde a gente está, com quem, aonde, o que a gente está fazendo, qual é a expectativa, qual é o requisito qual é a demanda daquela situação. E, é claro, isso vai encorajar ou desencorajar a nossa manifestação, de expressão dessa nossa força de caráter. Botei o exemplo aqui, né? A gente, por mais que tenha o humor como uma das primeiras forças, a gente não vai, no contexto de um velório, manifestar ele, e seria desejável manifestar mais entusiasmo enquanto a gente está no parque com o nosso filho. Terceiro item, de novo, pessoal, eu vou trazer sempre esse do Big Five. Vocês já ouviram falar sobre os grandes 5 traços? Aqui na minha faculdade, não, mas é o que a gente mais tem de evidência sobre psicologia da personalidade. Alguém já tinha ouvido falar? Eu, Jaqueline, já. Eu também. Legal. Então, aqui eu achei essa imagem que, né, considerando esse terceiro item, a pluralidade, aqui está bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ler, mas considerando o Big Five, que são traços de personalidade, e as suas variáveis, aqui tem diversos perfis de personalidade, ó. O engajado, o autônomo, o tolerante, o positivo, o otimista, o autossabotador, o depressivo, o obsessivo-compulsivo, isso a partir desses 5 traços. Então, pensa no tamanho da possibilidade que tem com as 24 forças de personalidade. É essa variação que quer dizer essa pluralidade. Cada um vai ter um perfil único. Quem aqui já fez o VIA para saber a sua ordem, seu ranking? Bianca, eu sei que já... Eu fiz. Já? Já. Eu, Então... Sibeli, também. Tá. É muito engraçado também ver a reação dos clientes, né? Espero que vocês gostem, absorvam alguma coisa daqui, mas aplicando o VIA é também, de novo, o cliente não espera que a gente fale sobre qualidades dele, e sim aquela caricatura, né, de que ele vai, até indo a níveis extremos, que ele vai deitar no divã e tal, e livre associar sobre os seus problemas, quando, ninguém me perguntou o que aconteceu de bom na minha semana, ninguém me perguntou quais são minhas qualidades, né, e é extremamente desejável eu ouso dizer que são esses nossos recursos internos o mais importante, né, no trabalho da mudança desejada da pessoa.
Bom, aqui eu trouxe a título de curiosidade que, se considerando só os 5 traços, já existem todos esses perfis, imagina com as 24, né? A estimativa que eles fazem de estatística de que se cruzarem, né, as possibilidades de perfis excede até a quantidade de pessoas que tem no planeta. Então, de novo, cada um vai ter o seu perfil, até porque, de novo, né? Não é porque 2 pessoas vão ter a integridade, vamos dizer, como primeiro traço de personalidade, o mais marcante, que é o que mais tem a ver com a identidade dela, elas não vão expressar da mesma maneira, né? Nos mesmos contextos, com as mesmas pessoas. Eu coloquei aqui, nesse exemplo ainda da integridade, 2 pessoas vão manifestar em graus diferentes, né, em frequências diferentes, em durações diferentes. Então, isso também que me anima muito com o trabalho, com as forças, é de que cada pessoa vai ter uma, e é exatamente o fato que eu vou trazer logo em seguida, de que elas não atuam isoladamente, né? Elas são expressas, o que a gente chama de assinatura de força são as 5 primeiras, e que, normalmente, quando eu uso, por exemplo, na integridade, eu estou usando como suporte, vamos dizer assim, as outras forças. Existe uma dinâmica interativa. Elas são, de algum ponto, já existe estudo que elas têm uma correlação boa, todas elas entre si. Então, como eu trouxe aqui, quando elas são utilizadas voluntariamente, outras se manifestam, né, com fluidez, espontaneamente. Especialmente na medida em que as situações são cada vez mais complexas e desafiadoras. O meu exemplo que eu trago aqui, enquanto eu estou explicando isso aqui para vocês, eu com certeza estou usando meu amor ao aprendizado e o meu entusiasmo, mas, claro, tem alguns graus das outras forças que, de novo, não necessariamente são a minha assinatura, não são minhas principais. Mas eu estou... é uma situação que me demanda alguma coisa, então eu invoco, dizer assim, outras das forças que todas, de novo, já ratificando aqui, todas as forças existem na gente em maior ou menor grau. Esse talvez seja o ponto mais revolucionário desse estudo, de que, como a gente viu, foi um estudo bibliográfico e transcultural. Então, em todas as culturas, até onde se sabe, existe essa valorização e linguagem, né, para descrever uma pessoa como generosa, íntegra, inteligente socialmente, etc. Isso já traz o que eu acabei de falar, o 4º ponto dos 7, que todas as forças são importantes, porque não importa se tu é mais alto em curiosidade, em perspectiva, em bravura, todas as 24 forças existem na gente em maior ou menor grau, e é isso que o VIA, né, o Valores em Ação, traduzindo, busca fazer, né, ranquear as 24 do quanto a gente se identifica mais ou menos. Já fazendo um pulo para aplicação na clínica, normalmente o que se tem mais evidência é da gente usar o que a pessoa já é boa, né? Essa é uma grande mudança de paradigma da positiva. Não a gente focar em resolver o que está deficitário, o que está a dificuldade, mas também focar no que a pessoa, principalmente focar no que a pessoa já é boa, para lidar com os desafios, as dificuldades que ela está tendo, né? E isso passa pelas 5 primeiras, os 7 desse ranking pessoal dela, mas também já tem evidência de que tentar desenvolver as últimas 5 também tem bons efeitos, porque, afinal, é isso que eu trago nesse slide, todas são positivas, todas têm consequências desejáveis para si e para os outros, e podem ser usadas para o bem, de uma maneira geral. E eu trago aqui nesse quadrinho, né, a quais consequências positivas essas forças em inglês estão associadas, e que existem, sim, das 24, algumas mais correlacionadas ao que a gente chama de felicidade, né, que são a esperança, o entusiasmo, a gratidão, especialmente, que eu lembro de cabeça são essas. O que não quer dizer que uma pessoa que tem essas 3 vá para baixo não sinta
né? Porque, de novo, o bem-estar tem outras variáveis que não só essas relacionadas à positividade, assim, a emoções agradáveis. Outras forças estão mais ligadas à nossa capacidade de atingir nossos objetivos, né, como a perseverança, a esperança, de novo, também. Outras estão mais ligadas ao social, né, à nossa inteligência social, né, uma das forças é a inteligência social, a liderança, a justiça, por exemplo, e outras estão mais associadas à própria saúde física mesmo. Isso que eu acho demais, que já tem evidência de que, especialmente quanto à doença cardíaca, né, o trabalho com força de caráter, mas também com emoções positivas, já tem muita evidência de saúde, de benefício para a saúde física, propriamente. E, gente, de novo, tá? Isso aqui é um apanhadão geral, e eu vou tentar achar o livro em português para passar para vocês, né, que se quiserem ir acompanhando antes do encontro do grupo. E eu vou compartilhar também outros materiais. Ainda no quarto ponto, tá? As palavras do próprio Seligman, de novo, cofundador do movimento e criador da teoria do bem-estar mais difundida, como a própria imagem sugere, ele mesmo disse, tá, que todos os 24 traços, por ser traços de personalidade, e de novo, gente, instituições são feitas de pessoas, né? E experiências subjetivas só existem dentro de pessoas. E isso tudo depende diretamente, desculpa a obviedade, mas depende diretamente do traço de personalidade da pessoa. E os 24 forças são isso, né? Traços de personalidade positivos. E ele mesmo disse que fomentar qualquer que seja das forças é um caminho para todas as 5 variáveis da teoria dele. Quais são? Não só o engajamento, que tem a ver com o flow, que quem tiver a paciência de ficar até o final e curiosidade, eu vou comentar um pouquinho, por que cofundador do movimento? Porque o outro é justamente o Csikszentmihalyi, que é o pai da experiência ótima do flow. E tem tudo a ver com engajamento, que é uma das variáveis da teoria. Então, só para ratificar, que no trabalho com as forças de caráter, todas são válidas, porque todas são positivas e todas estão correlacionadas a alguma consequência boa. Nas palavras dele, as forças de caráter são os blocos básicos de construção de uma vida próspera. O livro, na verdade, é o livro em que ele expôs, até então, 2011, a teoria do bem-estar e os principais achados de todo o movimento positivo, o nome é Flourish, né, que foi traduzido para florescer, que não tem uma tradução perfeita para o português, mas que a gente fala, a tradução livre seria prosperidade, né? A prosperidade de bem-estar, de saúde, se dá pelo uso das forças e o foco nas 5 variáveis que ele estipulou na teoria dele. Tá. Aqui, importante. Até a nível de ciência, para a gente entender o que um conceito é interessante a gente entender o que um conceito não é, né? E talvez vocês tenham se perguntado, tá, mas e cadê... Então, as forças são talentos? São o quê? Capacidade? Não. Né? Se fosse voltar numa frase, elas são traços positivos de personalidade que têm consequências diretas positivas para si e para os outros. Mas o que elas não são? Elas não são talentos, né? Eu tentei botar em uma frase mesmo para a gente ficar sucinto, que é o que a gente faz bem naturalmente. Aqui um dos expoentes que eu já citei hoje é o Howard Gardner, que é o psicólogo de Harvard, que veio com a teoria das inteligências múltiplas, que é o que está na imagem aqui. E não são habilidades, também que habilidades é o que a gente pode treinar para fazer. E isso inclui também, né, não exclui que na positiva mesmo, no setting escolar, como eu citei, se ensina habilidades em resolução de problemas, de conflitos, de inteligência emocional, né? São habilidades que a gente constrói, não necessariamente traços, né? Que para ser um traço tem que ser duradouro, enfim. Não são interesses, porque interesses são preferências ou paixões.
Valores, por mais que sejam importantes, até as TCCs de terceira onda, né, botam bastante ênfase nisso, né, no se comportar com base no valor. Valor o quê? O que a gente acha importante, é o que vai dar, literalmente, sentido, né, a direção para a nossa ação, né, no dia a dia. E recursos, que é o único dessas... A gente pode chamar tudo isso de força, mas não força de caráter, mas são forças humanas. E o recursos, né, que são o único que é externo a nós, são o nosso suporte relacional também, que a literatura já está saturada de evidência de que é bom para a nossa saúde mental, né? Inclusive uma das variáveis do bem-estar, né? Relacionamentos íntimos, construtivos e afetuosos. Aqui eu trouxe algumas curiosidades, de que a gente chama de zona de poder, esse alinhamento, justamente, de todas essas outras forças, né, talentos, interesses, habilidades, valores, com os nossos traços, que têm mais a ver com o que a gente é, né, a título de identidade. E o caráter, nessa dinâmica, é como se fosse a energia, a conexão que liga a tudo isso, aos valores, a nossos talentos e tal, porque é muito comum, né, até, especialmente no mercado de trabalho, a gente ser colocado numa função, um cargo que não tem a ver com nossos interesses, né? Infelizmente é muito comum. Apesar da pessoa ter certas habilidades, certos interesses e certas forças de caráter, ela está numa função que talvez não mexam muito pouco com elas. Então, esse termo zona de poder tem a ver com esse alinhamento, essa coerência, essa integração de todas essas forças humanas, que aí tem o melhor dos dois mundos, né? Coloquei aqui no meio, que a gente vai ter sucesso no que a gente faz, e isso é extremamente aplicável, né, na clínica e no setting escolar mesmo, e organizacional. A gente vai ter sucesso no que quer que a gente faça, enquanto tem experiências significativas e realizadoras. E aqui a observação que eu achei demais quando li, é que a gente pode desperdiçar talentos, né? Posso nascer naturalmente com talentos, não usar a vida inteira. Amizades, laços pessoais, a gente pode se afastar, perder com o tempo. Interesses vai diminuir ou mudar ao longo da vida, e essa é a tendência mesmo, né? Dependendo da fase. Porém, esses recursos internos duradouros, que são as forças de caráter, vão estar, via de regra, sempre com a gente. O que prova isso é a própria consistência de quando alguém já fez 2 vezes o VIA para saber suas forças. Não, eu fiz uma vez só. Vou fazer de novo. Sibeli, já fez 2 vezes? Não, porque eu fiz recentemente, mas eu acredito que não vai mudar muito. Exato. Eu fiz 2 vezes. E aí? Deu igual não, deu a ordem diferente, mas as 5 permaneceram. Exato, é esse o ponto que eu queria chegar. Raramente, das 7 primeiras ali, todas vão mudar. Talvez elas, muito provavelmente, vão mudar de ordem, mas pelo menos 3 ou 4 vão ser sempre as mesmas. E por que quase sempre? Porque, de novo, volta na questão de que um traço não é algo que a gente nasce com e morre com, né? Ele é, a certa medida, maleável e a gente vai ver um pouco mais para frente, dependendo... De novo, essa é a ideia da psicoterapia em primeira instância, né? Mudar a mudança. Então, ele é alguma medida variável, mas é claro, né, essa curiosidade que eu trago de que, por ser justamente um padrão mais ou menos persistente, a gente pode mudar de interesse, perder amizades e tal, mas a nossa força interna, ele até traz uma anedota no livro, vai ser quase sempre a mesma. Então, a gente não só pode, como deve usar, né, nessas nossas qualidades. E no próximo encontro, espero ver vocês de novo também. Se vocês já tiverem feito a segunda vez, depois vocês compartilhem como é que foi o resultado, porque é muito engraçado, né? E em clínica, claro, daí teria que adquirir o livro. Eu tenho em português, o Psicoterapia Positiva, que é a espinha dorsal dessa abordagem do Seligman, que eu comentei lá no comecinho de hoje, é o trabalho com as forças. Existe todos uns formulários onde, a partir do VIA feito, como boa ciência, né, a gente não... É claro que o autorrelato,
apesar de já validada essa ferramenta, tem os seus viés e tem suas fragilidades. Então, na psicoterapia, o que a gente faz? Pega, ainda que, a grosso modo, assim, não bota o cônjuge da pessoa, ou o pai, ou um filho, ou um amigo da pessoa a fazer o teste pensando na outra. Mas a gente pode, sim, apresentar as 24 forças, uma breve descrição do que é cada uma e dizer, o que tu acha da Cibele? Como é que, dessas 24, como é que tu ranquearia cada uma delas com a identidade, com a pessoa da Cibele? O que eu quero dizer? A gente tira meio que uma prova real, né? Não fica só com o autorrelato da pessoa, mas ainda assim é surpreendente, ainda me surpreende o quanto existe de consistência, né? O quanto, é claro, vai depender muito do quanto a pessoa é neurótica em termos de personalidade mesmo, né? De instabilidade emocional, o quanto ela tem crenças distorcidas ou não sobre ela mesma e os outros, mas, via de regra, é muito semelhante, tá? O autorrelato e como as pessoas nos enxergam. É porque existe uma dinâmica, né, também, do quanto a gente se enxerga, depende muito do quanto as outras pessoas nos enxergam. Isso tem a ver, eu vou até escrever aqui, caso alguém se interesse, é muito interessante, é usado principalmente, foi validado o efeito Pigmalião. Alguém já ouviu falar? Oi, Sibeli, fala. Oi, não, eu gostaria de comentar sobre o VIA, que eu não vi nada relacionado a uma terapia focada em casais. Mas eu fiz o VIA, meu marido também fez. E as nossas 5 forças principais, foi muito bacana que eu consegui casar, né, digamos assim, as nossas primeiras forças ali que a gente utiliza. E assim, a minha 5ª força, por exemplo, é bravura. E a dele é prudência. E é muito interessante porque quem tem a prudência lá em cima e a bravura lá embaixo, geralmente é aquela pessoa que não toma muita iniciativa. E já quem tem a bravura lá em cima e a prudência lá embaixo, às vezes toma, né, decisões não tão cabíveis, né? Não tão... Depois se arrepende depois. E aqui foi bem bacana eu assimilar nós dois, porque nosso relacionamento, em todas as questões, eu sempre vou à frente e depois ele o que pensa mais atrás, sabe? Então, acho que deve ser muito interessante utilizar o VIA em casais também. Eu não sei se tu tens alguma coisa sobre isso. Especificamente não, mas na própria psicoterapia positiva, ela é dividida no protocolo, né? O que fazer em cada sessão, não é engessado, mas ali nas 18 sessões, que são cada uma destinada a uma intervenção em psicologia positiva, duas delas, uma é respostas ativo-construtivas. Deixa eu escrever aqui para... Bom, é melhor no grupo, né? Daí já fica gravado. Respostas ativo-construtivas. Como o próprio nome sugere, quando, por exemplo, teu marido vê com o exemplo que está no livro, tá? É uma promoção no trabalho. O que seria uma resposta passivo-destrutiva? Seria tu dizer, fazer pouco caso, né? Passividade, e pior, né? Meio que dizer, mas já estava na hora mesmo, até demorou para te ganhar essa promoção. Enquanto uma resposta ativa construtiva seria, obviamente, né? Tu voluntariamente partir de ti, elogiar, apontar as qualidades dele, né? Pedir que ele fale o que foi que ele acha que fez ou deixou de fazer para conquistar isso. Essa é uma das sessões do protocolo. A outra seria exatamente reconhecer a força no outro, né? É engraçado, eu acho que eu vou depois disponibilizar esse livro, Psicoterapia Positiva, que eu tenho em português, e uma das sessões é essa, né? Não necessariamente com um cônjuge, mas com um amigo, com um colega de trabalho. Tu talvez não convidar ele para fazer o VIA, mas tu mesmo, né, sabendo das tuas forças e tá ali, né, no nosso perfil que sai ali o PDFzinho, tu já sabe o que cada uma força significa e tu tentar ativamente identificar, né, na pessoa, seja naquele colega de trabalho difícil de lidar, né, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela nosso viés, né? Ele é assim mesmo, não sei o quê.
ou a gente categoriza a pessoa em ou a gente gosta ou não gosta, né? E as que não gostam, normalmente, a gente vê só como portadora de defeito, e a que a gente gosta só como idealizada, né? De qualidades. E é um exercício exatamente isso. Eu não vi nada, uma psicoterapia positiva voltada para casais, mas já tem sim, né, pelo menos essas 2 sessões de protocolo destinadas ao uso, né, das forças, da identificação e celebração das forças das pessoas. Da árvore genealógica, né, dos nossos parentes e tal. 6º ponto, talvez o segundo em importância para mim, né, que é a aplicação prática, que elas podem ser desenvolvidas. Acho que já comentei mesmo indiretamente agora, né, isso, de que se pressupunha que a personalidade era mais ou menos estável, mas sabe que ela é maleável até certo ponto. Aqui a imagem não tem muito a ver, tá? É só são níveis de cognição, ou seja, de complexidade para o ser humano, que estudos objetivos, né, transculturais, chegaram de que conforme a gente vai evoluindo em complexidade, capacidade cognitiva, a gente vai valorizando, né, dando significado para situações de uma maneira diferente. É isso que as corzinhas representam. Mas, enfim, o que eu achei interessante é que, bom, a mudança de personalidade não necessariamente é gradual ou lenta, né? Ela pode ser, sim, muitas vezes ser abrupta. E alguns exemplos que eu trago aqui é que pode ser, né, a mudança, de novo, nos traços de personalidade, ser normativa, no sentido de que é esperado, né, do ser humano, com base na maturação e desenvolvimento genético, ou mesmo por troca de papel social, né? Eu botei aqui, pode ser casar, pode ter um filho. É um relato muito comum, né? Pais, especificamente, alegarem que eu sou outra pessoa. E o que isso significa? A questão de que minha personalidade mudou até certo ponto porque eu tive um filho, né? As prioridades mudaram, os valores. Ingressar nas Forças Armadas também costuma ser, né, Bianca? Costuma ser comum esse relato. E eventos atípicos, né, não normativos, tipo passar por um trauma, guerra, uma catástrofe natural, pode sim ter efeitos não graduais, mas mais espontâneos de troca de personalidade. Mas eu só trouxe para contextualizar de que o fator mais pragmático importante para a gente, como aplicadores da força de forças, é que intervenções deliberadas para desenvolvimento dos nossos traços de personalidade demonstraram já assim capacidade, né, de até certo ponto, né, tornar mais maleável e a gente melhorar em certo ponto não. Aqui de novo o Big Five, para quem já viu, né, que o que a grande massa da literatura em traços de personalidade sugere, são esses 5. O que essa ondinha quer dizer? É um modelo de distribuição de densidade. É um nome bonitinho para dizer que a gente é mais ou menos estável ao longo do tempo e espaço. Aqui, as pessoas são consistentes, né, nas diferentes situações e ao longo do tempo, mas elas também são variáveis. O comportamento dela varia em relação à situação específica, ao contexto, ao quem está ali, à expectativa que tem daquela situação, enfim, do evento. E esse modelo sugere, né, exatamente que existe uma ampla gama de possibilidade para a gente, a partir da intenção e esforço, desenvolver mesmo as forças de caráter. E aqui, né, voltando um pouquinho só nas tradições filosóficas, já Aristóteles e São Tomás, lá atrás já diziam, né, que, de novo, lembrando, as forças de caráter são caminhos, processos psicológicos para a manifestação, né, das virtudes, as virtudes sendo as nossas qualidades inerentemente humanas, né, que transcendem o nosso lado animal e que nos ajudaram ao longo da evolução da humanidade. Se fosse a conceitualizar de maneira simples, é isso.
E eles mesmos, desde lá de trás, já falavam, né, que as virtudes não só poderiam, como deveriam ser desenvolvidas por meio mesmo da intenção, né, do investimento voluntário da nossa energia, né, do nosso tempo, para a gente melhorar. E até Platão dizia, ele mesmo categorizou 4, pelo menos, virtudes, e ele dizia que a gente não conseguiria manifestar uma virtude, especialmente a justiça, se a gente não fosse bom também na temperança, na transcendência, e qual era a outra? Não vou lembrar agora. Mas ele dizia que é um todo coeso. Então, enquanto a gente investe em uma, as outras meio que de arrasto vem junto, mas o ideal é que a gente foque em todas ao mesmo tempo. E uma frase que eu achei interessante trazer, nem está no livro, mas que se atribui a Aristóteles, mas é um cara tentando sintetizar o que Aristóteles falou, de que a excelência, né, não é um ato, obviamente, a gente é o que a gente repetidamente faz, isso que é nosso ser, nossa personalidade. Então, a excelência é um hábito, né? E eles mesmos já pregavam de que para a gente deixar os hábitos ruins e conquistar, vamos dizer assim, desenvolver os bons, as virtudes, demandaria intenção, esforço, e eu acho que é isso também importante já na clínica a gente inculcar nos clientes de que não vai ser necessariamente um processo fácil, mas é sempre recompensador. E o último ponto, de novo, sobre os 7 pilares das intervenções de força de caráter. É que as forças são tanto quanto o ser como o fazer. O ser porque tem a ver com nosso senso de identidade, né? O quanto a gente se identifica com tais ou tais qualidades, mas é também a ação no mundo, né? O quanto, afinal, não basta a gente pensar ou sentir em relação a alguma coisa se não fizer, né? Por exemplo, em relação à generosidade. Eu posso elocubrar cognitivamente o quanto eu quiser, mas se eu não colocar em prática, eu não vou estar usando aquela força de caráter. É um tanto óbvio, mas eu gosto de enfatizar algo que às vezes passa justamente por ser óbvio. E, de novo, só trago aqui que na literatura empírica já tem validação para as duas vertentes, dois aspectos, que tem a ver, as forças de caráter têm a ver tanto com o nosso ser, identidade, quanto ao fazer, né? Como a gente já viu também, elas estão intimamente correlacionadas, né, a consequências positivas, benéficas para a gente e para os outros, de uma maneira comportamental. Aqui é o layout, né, do site, caso alguém não tenha feito. Bom, eu estou prometendo várias coisas, eu não estou nem anotando. Mas aqui o VIA, o Psicopositiva. O que mais? Bom, depois vocês me cobrem ali, tá? O que Os eu slides. Os slides. O que mais? Acho que era isso, né? Depois vocês me lembram. Se não quiser falar no grupo, pode falar no privado. Enfim. Aqui é o layout, só curiosidade mesmo. A gente já está terminando, já consumiu muito tempo de vocês. Até aqui, os 7 pontos, ok? Ok, tudo certo. Tá bom. Bom, como toda ciência, né? Claro, a gente precisa de uma ferramenta de medição válida e consistente, né? Confiável. E, de novo, pessoal, a Bíblia lá, o Força de Caráter e Virtudes, é de 2004. Mas é claro que já foi validado e revalidado em diversos instrumentos, né? E o tradicional tem 120 perguntas, 120 afirmações que a gente vai apontar, né? Assinalar o quanto a gente se identifica ou não numa escala Likert de 5 pontos. O original tinha 240 perguntas, ou seja, 10 afirmações para cada força. E aqui estão alguns exemplos, né, bem no comecinho já, né? Claro que vai variar, vai ser aleatório, né, randomizado. Mas é basicamente isso, é bem simples. Eu acho que em 20 minutos
A gente faz para quem é psicoterapeuta, não sei se vocês já sabem, mas dá para a gente criar gratuitamente, e, de novo, é feito, é gratuito, né, o fazer, e ter o resultado básico ali, mas é possível fazer um perfil profissional. Depois eu posso mostrar para você, é meio escondidinho ali, mas tu cria meio que uma aba mesmo tua do site, onde tu manda o teu cliente, o que é bom porque ele vai se sentir seguro de que só vai aparecer para ti, né, o resultado dele. Claro que a ordem vai ficar na base de dados deles, porque eles usam para esses estudos longitudinais e transculturais, mas não o nome, né? A identidade é preservada. Mas é interessante, né? Que fica ali a tua pagininha com o teu CRP, bom, CRP regional, e tu manda para o cliente, ele faz, aparece para ti, para ele, caso ele não identifique ele aonde, que eu baixo meu PDF ou não, aconteceu comigo, tu vai ter sempre ele contigo para te baixar e vocês rever junto durante o atendimento, é bem legal. Ah, tá. Aqui é a minha paginazinha pessoal, olha lá em cima como é que fica. Psicólogo Igor SO. Eu só botei ali o CRP e tal, e pedi, por gentileza, responder com mais autenticidade e sinceridade possível. Porque essa é a ideia, né? Gente, daí tem um monte de curiosidade aqui que eu trouxe. Mas vamos lá. Eu coloquei isso, inclusive, no TCC, que o tema foi: seria possível trazer programas em educação positiva, que existem até colégios inteiros feitos com base na teoria do bem-estar e nas intervenções em psicologia positiva. Tá? Na Austrália, na Inglaterra, existem colégios inteiros, instituições inteiras. No México tem uma faculdade toda feita com base nelas. E a minha ideia foi: será que seria possível só pegar algum desses programas e colocar aqui na grade curricular brasileira? Aí eu fui atrás, à época, né, de estudos que mostrassem ou não de pessoas ao longo do mundo que responderam ao VIA, né, aqui, o quanto elas são semelhantes, né, o quanto elas se autorrelatam como parecidas. E é impressionante o resultado. Tá aqui, ó, essas 3 amostras, uma é de quenianos Maasai, que é uma tribo lá, e outros são os Anugui, da Groenlândia, e os outros, né, terceiro grupo, o que é muito comum, até sugiro que preste atenção em artigos, que a grande maioria das intervenções são validadas com os próprios acadêmicos dos pesquisadores. Então, aqui são o pessoal de Illinois, e foi sim encontrado, apesar do distanciamento social, né, cultural desses 3 grupos, foi encontrado muita semelhança no quanto, né, elas se autodeclaram gentis, amorosas, bravas, curiosas, criativas, etc. Isso em 2006, né, já faz algum tempo. E aqui, ó, pegando justamente os dados do site, ali de uma amostra de mais de quantas mil pessoas? Bom, foram mais de 50 nações, 50 países. E foi correlacionado, né, o quanto as pessoas em diversos países diferentes, Japão, Estados Unidos, no Brasil, inclusive. Isso, perfeito. Tem para jovens também. Tem a versão para jovens. Obrigado, Sibeli. É isso aí. Que é diferente, é mais curta também. Olha só. A correlação, a gente não precisa entrar no Cientific 6, mas uma correlação de 0,6 já é gigantesca. E foi encontrada uma correlação entre, olha só, os Estados Unidos, que foi a base, né, do estudo, com a China, com o Japão, Zimbábue, com o Egito, de 0,80, 0,90. Então, isso resumindo, as pessoas no mundo inteiro são muito parecidas. Isso corroborava, né, pelo menos com a minha hipótese no TCC de que, olha ali, com o Brasil, 0,94, que quer dizer basicamente que as pessoas no mundo inteiro são parecidas, né? Elas têm os mesmos, via de regra, os mesmos traços de personalidade. E aí agora vamos especificar um pouquinho. Ó, numa amostra de 75 países, as forças mais frequentes, né, de cima para baixo, que as pessoas se autorrelatam, são essas 5 aqui, ó.
integridade, justiça, generosidade, curiosidade e perspectiva. E já falei um pouquinho sobre isso hoje, né? As que são mais preditores de bem-estar e satisfação são essas 6 aqui, ó. Então, especialmente com clientes, pacientes em situação depressiva, né? É extremamente desejável focar nessas 6 forças, né? O amor, que é a capacidade de amar e ser amado, entusiasmo, curiosidade. E, gente, uma correlação que faço aí são vozes da minha cabeça, tá? Não é referência. Lembra que a gente comentou sobre os sistemas afetivos no começo? Tem um deles que é sobre os desejos, sobre o buscar. E a neurociência corrobora exatamente com isso. É o sistema que a gente usa especialmente para, né, quanto a dopamina e tal, para motivação em buscar, né, porque dopamina não tem a ver com bem-estar, tem a ver com motivação de buscar os nossos objetivos e aí sim a satisfação está intimamente ligado àquele sisteminha lá, o mais importante, que está em pouco uso, pouca ativação, diga-se passagem, em pessoas depressivas, tem tudo a ver com esperança, entusiasmo e curiosidade. Né? O mesmo sistema cerebral está ligado a tudo isso. E a gratidão aqui está em ordem, tá? Da mais importante a menos, de link direto com a satisfação com a vida e bem-estar. A gratidão, que ao mesmo tempo é um estado, mas é também um traço. E a gratidão tem mais a ver daí com outro neurotransmissor, né? A serotonina, e com quanto a gente está satisfeito com o que a gente tem, né? De outro modo, é isso. Mas eu vou deixar na slide para vocês, então. Aqui, como eu já falei, né, as virtudes são o que se teoriza que elas são. Como é que elas chegaram aqui? Ao longo da evolução, foram selecionados o que foi benéfico para a gente, né? O que teve consequências boas para a nossa adaptação, nossa sobrevivência, nossa prosperidade. E é sempre uma dinâmica, né? Não é nem só determinado biologicamente, até porque hoje em dia a gente sabe que a epigenética é mais importante que a genética, né? Os fatores ambientais e de hábitos comportamentais interferem, inclusive, na genética. Então, foi determinação social, né, do que ajudou a gente a sobreviver e que quem sobrevivia passava para frente os genes e que se perpetuava ao longo das culturas. É isso que se sugere que são as virtudes. Né? São essas capacidades humanas que nos ajudaram a sobreviver e a prosperar, né? Isso que importa, a ter mais. Porque não basta a gente regular e sobreviver, a gente quer viver, né? Quer ter experiências gratificantes, etc. Acho que não preciso me alongar aqui, né? Porque aqui são os grandes traços de personalidades. Eu só trago de que existe uma literatura enorme. Eu vou ter aqui a citação, até em ordem cronológica, de que elas, de fato, mensuram o que elas se propõem a mensurar, que são nossos padrões de cognição, afeto e comportamento, que são esses 5 espectros, que isso é importante, esse termo, porque quando a gente fala em extroversão, necessariamente a gente está falando também de introversão, né? Uma pessoa, como eu já falei hoje, não é só extrovertida dicotomicamente assim, ou introvertida, ela está em algum lugar nesse espectro. Acho interessante também se aprofundar, quem acha, porque, como botei aqui, ciência também tem a ver com predição, né? A gente conseguir prever os fenômenos. E a gente entender como que a pessoa funciona, né? A personalidade dela tem tudo a ver com previsão e quais as consequências para aquilo da vida dela. E dentro de cada uma desses 5 traços, tem mais 6 subtraços, né? Que eu coloquei aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês. Mas o ponto isso aqui é a teoria deles de como a personalidade funciona, né? Com as influências externas, com a biologia, com a autobiografia narrativa, né, que a pessoa tem internamente. É bem complexo, mas o ponto esse aqui. Foram encontradas sobreposições e correlações significativas entre o Big Five, que é o mais consolidado, e o VIA. Ou seja, o VIA mensura a personalidade. Ponto.
né? E aqui, aí sim eu fiz questão de colocar as referências, porque em ordem cronológica, inclusive, 2008, 11, 18, 21 e 22 artigos de investigadores tentando entender se realmente esse negócio de força de caráter mensura uma personalidade. E sim, essa aí está aí a resposta. Inclusive, um deles é de Portugal, ali, não, aqui brasileiro, ali, 2018. Então, quem tiver interesse, só pesquisar ali pelo Noronha Campos. Só para ratificar mesmo, né, pessoal, de que tudo isso que a gente viu até agora é ciência, e no próximo encontro a gente vai ver aí, vai se aprofundar mais no quais são as intervenções, o que fazer ou não. E aqui coloquei que, apesar de eles mensurarem a personalidade, claro que o VIA, porque por ter esse viés positivo, todos os traços são positivos, tem o maior poder, né, de predição do bem-estar psicológico e saúde física. Gente, eu coloquei uma curiosidadezinha aqui, que vai ser o tema para o próximo, o que a gente chama de assinatura de força, que são as 5 primeiras, né, nesse nosso ranking das 24, e que tem, para se enquadrar, são esses 6 critérios, tá? Para a gente identificar o que é a nossa assinatura de forças, que a gente tem esse senso de eu, né, de autenticidade, porque uma pergunta a ser feita é, por exemplo, Sibéria, qual que é a tua primeira força? Ou a terceira força? A primeira é espiritualidade, a terceira é curiosidade, eu acho. É curiosidade. Tá. E se a pergunta a ser feita para o cliente para ver se ele realmente, né, depois de feito já, se ele tem esse senso de autenticidade, que é o primeiro item aqui, é perguntar: se eu tirasse a curiosidade da tua vida, como é que tu ia se sentir? O teu senso de eu? Acho que eu ia Como é... perder o interesse por tudo. Pois é, justamente, a gente sente um vazio, a gente sente meio que, né, saiu uma parte nossa. Então, né, por meio de uma pergunta simples assim, a gente consegue identificar se realmente aqueles traços estão batendo com esse senso de identidade da pessoa. Motivação intrínseca tem a ver, porque justamente é satisfatório, é recompensador o simples fato de usar a força. Então, motivação intrínseca é exatamente isso, né? A gente gosta de exercê-la no simples fato de ela existir, né? Da gente ter ela. Uma vai levando a outra, tá? Mais ou menos. Aonde a gente, em vez de sentir exaustão no uso dessa nossa assinatura, de novo, das nossas 5 primeiras, a gente sente entusiasmo e aumenta, né, o nível excitatório de todo o sistema nervoso e a tensão aumentada. Isso tudo vai levar, aí que está o link com o flow, né, com o engajamento, porque se a gente tem motivação intrínseca, a gente faz por fazer, e se sente entusiasmado, né, energizado, é claro que a gente vai estar engajado no que a gente faz. De novo, uma coisa vai levando a outra. E, claro, se a gente está atento no que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja na faculdade, no trabalho, uma apresentação, se a gente está gostando, manifestando a nossa força ali, é claro, se a gente está totalmente atento, nosso aprendizado quanto àquilo vai ser exponencial, né? Vai ser uma curva de aprendizado rápida e elevada, e a gente vai buscar novas e alternativas maneiras de usar nossas primeiras forças. E a gente sente essa necessidade de fazer nossos projetos, já que tem a ver com nosso eu mais íntimo, né? Nossos projetos de vida mais importantes com base nele. E, claro, está associado a melhor desempenho, produtividade, bem-estar, o uso, né? E só para dar já um gostinho do que é o trabalho com as forças de caráter. Aí depois eu vou entrar na seara do flow, mas daí eu vou passar o slide para vocês, só para atiçar a curiosidade, depois vocês veem depois. Mas o próprio Seligman chama de experiência ótima, né? Só para dar um spoilerzinho, quando a gente está no flow, como o nome sugere, a gente está numa sensação de que o tempo
nossa consciência, nossa ação, nossos comportamentos estão como que num fluido, né? Essa tradução é um fluido e que a gente perde a noção. Isso é meio paradoxal, mas é interessante. Eu vim pensando nisso hoje mesmo, que quando a gente está engajado numa tarefa onde a gente está nessa experiência ótima, né, de desempenho excelente e hiper focado, a gente esquece do nosso eu, da nossa narrativa, do que a gente fala para a gente mesmo, do que a gente acha que a gente é, nosso autoconceito. Isso é meio paradoxal, porque se a gente está, por exemplo, vou usar quando eu estava fazendo essa apresentação, em alguns momentos entrei no flow, isso me fez melhorar em performance para uma próxima apresentação. Onde é que eu quero chegar? Olhando para a tabelinha aqui, é exatamente o equilíbrio entre as nossas capacidades, né, as nossas forças, vamos dizer, com as demandas, com as dificuldades, o que a situação requer da gente. Se a gente tem pouca capacidade e muita demanda, a gente está na apatia, na ansiedade, Se a gente tem muita capacidade e pouca demanda, a gente está relaxado. Voltando para a questão do eu. Lembra que a gente falou sobre a complexidade do self, que vai aumentando conforme as nossas capacidades vão aumentando? Quando a gente está no flow, a gente está tão imerso naquela atividade que a gente ganha expertise naquilo, né? O meu exemplo, eu fazendo a apresentação. Então, segundo a tabelinha, se eu aumento em capacidade e a demanda é a mesma, né? Se eu estava no flow, depois eu passo para o controle. E se continua assim, eu fico relaxado. Então, a ideia geral do flow é essa, é encontrar cada vez demandas maiores e justamente por ser uma demanda maior, mais complexa, mais desafiadora, eu vou aumentando em capacidade. E tá aí o paradoxo. Quando eu esqueço de mim mesmo e foco no fazer, eu melhoro o eu mesmo. Porque, né, de novo, eu vou aumentar minha capacidade, vou buscar por cada vez demandas mais desafiadoras para que eu entre nesse estado ótimo de funcionamento e de bem-estar, que é o flow. E, bom, os próximos slides são uma explicaçãozinha dos critérios do flow, né, quem tiver curiosidade. Gente, é isso. A ideia era que fosse uma horinha só, mas eu me empolgo. E se eu esqueci de alguma promessa, me lembre depois. Obrigado por estar até agora comigo. Espero que eu tenha engajado você de alguma maneira ou atiçado a curiosidade. Foi ótimo, eu agradeço. Estou até revendo o meu aqui, minhas forças para poder refazer, né, e acompanhar. Gostei muito. Muito obrigada, viu? Legal, legal. Ó, eu anotei aqui, passar o link do Via, e também o perfil profissional, o Psicopositiva, do Seligman, os slides, e se eu esqueci de alguma coisa, tá? Obrigado. Me lembro depois e, de novo, tá? Só para deixar a expectativa, talvez seja daqui a um mês, eu acho que eu não vou ter tempo para fazer tão rápido a próxima apresentação, mas aí vai ser a gente entrar mesmo no que é essa assinatura de força, mais aprofundadamente, e intervenções em si, né? Que é o que acho que vocês mais se interessam. Obrigado também, Sibeli, pela ajuda, Igor, também, pela participação também. Igor, obrigada, viu? Uma pena a gente não ter mais tempo, porque você trouxe tanta informação boa. Depois eu quero pegar esses slides e aos pouquinhos esmiuçando ele aqui em casa. Obrigada, viu? Tá, imagina. O slide eu já consigo fazer agora para vocês, mas confesso que o restante vou deixar para o longo da semana, que eu estou já meio cansado. Mas, não, pessoal, obrigado de novo, né? Até pela presença. E quem quiser chamar no privado ali para cobrar, para sugerir, tamo junto. Tá? Espero que tenham gostado. Como é que termina isso aqui? Record.